a partir do próximo ano. Situação complicada depois que o censo apareceu e isso dificultando bastante a vida de muita gente. Por exemplo, só o Recife, né, Renata, vai perder cadeiras importantes. Só o Recife, mas tem mais. Vamos entender melhor? Ana Rebeca Passos está de volta ao vivo. Então, Ana, bora explicar, né, o que foi que provocou essa redução do número de vereadores? Tá não? Caiu, não acredito não, na hora que eu chamei. Meu Jesus. Vamos ligar para Ana Rebeca aqui. Sobe o som, ela. Voltou, Ana, bora. Oi, Renata, mais uma vez aqui no Manhã Cidade. Olha, existe algumas explicações, né, para essa redução. Primeiro, menos filhos sendo gerados, pessoas se mudando para outras cidades, mais mortes sendo registradas. Então, são algumas situações que podem fazer com que exista a diminuição da população nessas cidades. E aí são 13 cidades em Pernambuco, né? Tem Água Preta, Carpina, Ipubi, João Alfredo, Joaquim Nabuco, Lagoa dos Gatos, Mirandiba, Saloá, Santa Cruz, tem também Vicência, Triunfo e São Bento do Una. E Recife está nessa lista. A gente conversa agora com o João Américo, que é advogado. É interessante como se muda, né? Por conta do levantamento do censo, tinha que ter essa necessidade de saber quantas pessoas, habitantes, tem no município. E aí chega a cidade de 13 cidades. Chama a atenção para essa redução da população nessas cidades de Pernambuco, doutor? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos assistindo da Rádio Cidade. É sempre um prazer falar com vocês. A definição do número de vereadores é um espelhamento da quantidade de número de habitantes, e não de eleitores, que determinada cidade possui. O número de habitantes é definido pelo IBGE. Houve o censo 2022, onde algumas cidades diminuíram o número de habitantes por esses efeitos que você também colocou, ou seja, diminuição da quantidade de taxa de natalidade, diminuição do chamado êxodo de determinados centros urbanos para outros locais. Recife é o exemplo clássico. E também outros elementos que mortalidade, tanto a mortalidade por meio, né, fatal, ou seja, por morte, provocada por outros, como também a mortalidade por conta da idade. Então, esses efeitos fazem com que em determinadas regiões exista uma diminuição de população, e a decorrência é a diminuição da cadeira de vereadores, que deve espelhar o número de habitantes. Isso definido pelo artigo 29, inciso 5º do texto da Constituição. No caso de Recife, sai de 39 vereadores para 37. Chama a atenção a falta de representatividade do povo quando reduz o número de pessoas que estão ali na Câmara para representar o povo? Naturalmente, a diminuição, você diminui as vozes, a representatividade, o número de debates, as pautas. Então, assim, no fim das contas, há uma diminuição de fato desse elemento tão importante que é a representatividade. O que se deve colocar é que, no fim das contas, a coisa mais importante é que também não se diminua a representatividade. Mas a definição do texto da Constituição não tem muito que correr dessa questão, porque já é ofício do Tribunal Regional Eleitoral que, na data de ontem, deveria haver a atualização de todas as legislações do município, notadamente as leis orgânicas, que devem prever o número de vereadores. Então, elas deveriam atualizar, enviar o ofício para o Tribunal Regional Eleitoral para que providencie toda a sistemática para inclusão na urna eletrônica e também o cálculo de coeficiente eleitoral e demais elementos importantes para o voto de vereador. Porque Caruaru não está nessa lista, continua com 23, né? Caruaru não está na lista, continua com 23, naquela faixa de municípios de 430 mil até 500 mil habitantes. Havendo isso, vai haver um aumento de número para 27, então assim, para 25, então tem esse aumento, ou seja, Caruaru demonstra que existe um aumento progressivo da população, então Caruaru não foi abarcada por essa decisão do tribunal, nem por uma diminuição de população que faria com que houvesse a redução do número de vereadores. Isso porque é uma cidade polo, né? Caruaru é a cidade polo que congrega outras cidades, ou seja, algumas cidades satélites. A gente tem
aqui uma série de elementos que atraem, ou seja, Caruaru é um imã, você também colocou aqui no intervalo faculdades, a gente tem um polo médico, oportunidade de emprego aqui, tem um parque industrial, então não houve uma diminuição de população. Para a gente poder encerrar, João Américo, um dado como esse muda algo para o período eleitoral, por exemplo? E tanto na urna, como o senhor já explicou, na representatividade a gente também já pontuou aqui, mas um dado como esse é importante para o processo eleitoral? É importante porque muda o cálculo do coeficiente eleitoral, ou seja, o coeficiente eleitoral, que é o número de votos da legenda, para depois ser distribuído pelos vereadores, vai ser mudado porque há uma diminuição do número de cadeiras. Então há uma mudança significativa, no fim das contas, no que diz respeito à fórmula de calcular a ascensão dos vereadores e vereadoras nesse pleito já valendo para agora, para 2024. Muito bem. Obrigada pelas informações, João Américo, advogado. A gente explicou aqui, né, o motivo dessas cidades. São 13 cidades em Pernambuco, né, que de acordo com o censo, o último censo, na verdade, do IBGE, mostra que a população nesses municípios reduziu. A gente cita o exemplo de Recife aqui, né, que tinha uma população superior a 1,5 milhão, caiu para 1,488 milhão, de acordo com o censo de 2022. Então, de 39 vereadores para 37 vereadores. Renata. Obrigada, Ana. Tá aí, né, Mário?